Olá! O Nossa Gente começa agora com histórias de quem faz a diferença aqui no Distrito Federal. E hoje você vai conhecer a história do grupo de teatro mais antigo de Brasília, que completa 31 anos em 2010. Uma trupe animada que dispensa os tablados para se aventurar pelas ruas da cidade. Em plena ditadura militar, um grupo promovia subversão bem-humorada dos espaços públicos, levava alegria e crítica em uma proposta inovadora de espetáculo. O Esquadrão da Vida transformou Brasília em milhares de palcos, multiplicou sorrisos e há mais de 30 anos faz da arte um instrumento para mudar a vida das pessoas. Passou 20 anos sob o regime ditatorial, época controversa, com muitas páginas obscuras. A população sofreu com a censura. Uniões de espécie eram proibidas. Época no Brasil. Era um medo estabelecido, né? Horrores muito grandes aconteceram nesse período em todos os cantos do Brasil. Então, o autoritarismo, a polícia, toda manifestação que fosse mais diferente do padronizado era uma ameaça. A época era de uma repressão muito braba. Mas a gente acreditava muito, não era Ari ou eu, era um grupo de pessoas que acreditavam muito que em pequenas ações poderia haver uma mudança. O Esquadrão da Vida trabalha tentando criar um novo padrão de companhia circense, mas despojada dos custos de um circo e fazendo uma releitura do circo, do saltimbanco. Respeitável público, o Esquadrão da Vida pede passagem para apresentar a sua trupe de saltimbanco. Se não é uma trupe de confiança, perdoe. A inconsequência e a incoerência são características do seu dever de ofício. São atores. Não podem, portanto, ser julgados pelos parâmetros da normalidade. Se o medo de sair às ruas dominava a população naquela época, Ari Para-Raios pegou uma contramão e trouxe para os espaços públicos a guerrilha do bom humor, teatro, música, malabarismos e tudo que pudesse quebrar o gelo ditatorial. Seu nome está marcado na história de Brasília e também em alguns lugares da cidade. Ela vendia discos assim, de Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, discos assim de gente da antiga mesmo, produtos naturais, coisa que não existia assim na década de 70, final da década de 70, início da década de 80, né? E depois disso ele sempre esteve aqui. Esse é um ambiente que meu pai gostava muito, assim, e que eu acho que tem muito a ver com o Esquadrão da Vida, que ele é a cara do Esquadrão, é um pouco marginal, mas ao mesmo tempo tem concentrado, tem o Ivan da Livraria Presença, que tinha aqui, que está aqui, tem um quiosque.
um diretor de teatro aqui de Brasília, que era muito conhecido, um agitador cultural, jornalista, e que ajudou muito para a construção da identidade cultural de Brasília, que ainda é muito recente e que ainda tem muita gente se perguntando, existe, né, uma identidade cultural brasiliense? Ele foi um cara que lutou por muitas coisas, pelo meio ambiente mais equilibrado e mais justo. Essa era uma das bandeiras dele e do Esquadrão da Vida. Inclusive, depois que ele morreu em 2003, foi instituído o Dia Nacional do Cerrado em homenagem a ele, porque ele nasceu no dia 11 de setembro, que hoje é o Dia do Cerrado, né? Numa coisa que também foram vários ambientalistas do Brasil inteiro. Que a luta dele sempre ele acreditava que era através da arte, mas ele sempre esteve envolvido com a luta mesmo, para mudar, e na ditadura foi perseguido, botaram fogo na casa da família dele, da nossa família, que era por parte dele lá no Paraná, andou fugido aí um tempo, mas ele era sempre com esse espírito, até o dia de hoje, sem o meu pai, o Esquadrão, eu acho que tem essa marca muito forte, que ele está aí porque acredita na transformação através da arte, né? Olha que acho que tinha muito esse intuito de movimentar a cidade culturalmente. E também era a época da ditadura, né? Então acho que era uma coisa de dizer que tinha que, com muito bom humor e com muita alegria, que aqueles tempos estavam muito difíceis e que a gente tinha que lutar contra aquilo tudo que estava acontecendo. Inventa uma revolução por século e na sua evolução conceitua os animais. Descobre que todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. É isso aí! Por que o homem que tem que ser o dono de tudo? Por que a gente não elege o outro primeiro-ministro? O outro presidente da República? Teve uma peça que foi muito emblemática, muito forte, muito importante em Brasília, que foi o Saltimbancos, que tinha muito a formatação que o Ari, acho que incorporou e passou a fazer, que eram pessoas vestidas de meião, camiseta, e todas as cenas, não tinha cenário, não tinha nada, eram feitas com corpos. Se você fosse fazer um monstro, juntava 3 ou 4 atores e aquilo virava uma figura monstruosa. E se você fosse fazer uma árvore, a árvore era a figura humana que compunha. E aí ele passou a fazer diversos trabalhos com essa formatação e saiu utilizando as superquadras como sendo o seu palco principal. Isso que a gente escolhe estar na rua. Porque a rua não tem essa diferença, até mesmo num teatro que ele tá lá, tem que pagar, né? Já é uma série de coisas que torna um pouco mais elitizado mesmo. E na rua não tem essa diferença, aqui todo mundo que está assistindo é igual. Então acho que por si só o trabalho ele já é assim. A gente não cobra ingresso para assistir nossas peças porque a gente acha que realmente tem que ter acesso para todos. E eu acho que, sendo assim, o nosso trabalho por si só ele já é social, né? Levar o teatro para as ruas e alegria para a população. Esta é a missão do Esquadrão da Vida, que mesmo depois da morte de seu fundador, continuou a trajetória encantadora do início. E no próximo bloco você vai conhecer outros 2 lugares da cidade que levam o nome Ari Para-Raios e ainda as novas caras do Esquadrão da Vida. Não saia daí, a nossa gente volta daqui a pouco.
Hoje nós estamos mostrando a história do grupo mais antigo de teatro de Brasília. Inovador e contestador, o Esquadrão da Vida leva o teatro para as ruas da cidade. E é claro, em se tratando de Esquadrão da Vida, não poderíamos deixar de lembrar as peripécias de Ari Para-Raios, fundador da trupe, que nos deixou em 2003. Mas com vontade e coragem, o grupo seguiu em frente. A figura do palhaço, a figura do saltimbanco é a figura que está presente ali na cultura de todos os povos e todos os tempos. É um arquétipo do sorriso, da brincadeira, do sonho, né? E é o mago, é o ator, enfim, né? Como pode o peixe vivo? O homem cria sonhos, se embarca neles, cria novos sonhos e encurta sua passagem até a felicidade. Eu já estava trabalhando com ele há muitos anos, assim, já era uma coisa normal. E aí foi muito claro entre eu e entre ele essa história de que, eu estava fazendo, eu queria fazer isso, né? Além da praça pública no Conic, outro espaço leva o nome do artista Mambembe. Todo esse trecho aqui no Complexo Cultural Funarte, bem ao lado da sala Cássia Eller, também foi batizado de Ari Para-Raios e representa muito bem a importância do artista e do Esquadrão da Vida para a cultura local. Agora é sair da segunda pessoa, sabe? Você que não está fazendo, você sai da segunda, vem para frente. Eu é que tenho que fazer. Eu é que vou fazer e o outro vai fazer com o meu entusiasmo, com a minha vontade, com a minha segurança. Porque se eu for esperar a segurança do outro para reagir, nós não vamos fazer nunca um espetáculo, né? Ô Roberto, o que você acha desse espaço aqui ter o nome do Ari? Uma justa homenagem. Ari foi um personagem extremamente importante na nossa capital, na nossa Brasília. Era um pensador, um promotor de cultura, ele é ativista e ele pensava e repensava a todo momento a arte, qual era a arte de Brasília, se havia identidade aqui em Brasília, o que nós tínhamos de peculiar. Enfim, um provocador, ele realmente é uma pessoa muito importante, que serve de referência para a gente sempre. Quer dizer, ele em vida não existe mais, mas para mim ele sempre está presente, sempre eu lembro dele. Ele dizia, a gente tem que surpreender sempre. É um convite cotidiano. Não seja a mesma coisa sempre. Então eu acho que até hoje, não é, de novo sempre, surpreende muito. Além de toda a produção cultural e artística, Ari também era jornalista e teve um papel importante na cidade. Criou publicações como Viva Alternativa. Olha só, tem muita gente que lembra desse jornal. Defendia o meio ambiente, principalmente o cerrado. E não é à toa que aqui no Clube da Imprensa tem mais um espaço que leva o nome Ari Para-Raios. Vamos conhecer? A sua